Pessoal, tudo bem? Continuando falando das organelas citoplasmáticas, nós vimos a membrana, nós vimos a célula, né? Vimos a membrana, vimos as propriedades da membrana. Continuando a falar exatamente sobre as organelas, nós temos uma organela que é chamada de usina de força da célula, é chamada de mitocôndria. Por quê? É aqui que é produzida a energia, tá? É lógico que depende da função da célula, ela tem mais ou menos essa organela. Por exemplo, uma célula do músculo vai ter muita mitocôndria. Por quê? Porque gasta muita energia. Ela que consegue transformar o ATP, né? E ela faz aquela molécula de ATP para que ela seja usada como combustível. Por isso que ela é chamada de usina de força da célula. Ela é responsável pela respiração celular dentro da célula. Então, células como do músculo, do coração, tem muita mitocôndria. Células da pele, células do osso, tem poucas mitocôndrias. Mas apesar que todas elas têm. Tá? Então, a grande função dela é a respiração. Tá? Ela consegue pegar a glicose, tá? E o oxigênio e transformar isso em ATP, tá? Liberando água e gás carbônico. É exatamente isso que ela faz. Então ela consegue pegar aquilo que foi produzido quando você come, quando você respira, e transformar isso numa molécula de ATP, que é uma molécula de energia para o nosso organismo. Tá? Dentro das organelas, ela tem algumas curiosidades, tá? Por exemplo, ela tem DNA somente da mãe. Isso quer dizer o quê? Existe uma corrente muito forte falando exatamente isso. Como ela veio, quando lá atrás, quando as células começaram a aparecer, houve uma junção dessa célula, tá? Que ela produzia energia, com uma célula para que ela conseguisse absorver o oxigênio, tá? Para produzir energia a partir do oxigênio. Nós sabemos que no oxigênio produz muito mais energia do que no gás carbônico. Tá? Nós temos a energia na fermentação, que é o que a gente chama de anaeróbica, mas muito menos. Então houve uma junção de duas células, uma célula que conseguia produzir energia a partir do oxigênio, com uma célula, e isso possibilitou todo o universo de seres vivos que a gente tem hoje, os chamados seres vivos aeróbicos, que respiram oxigênio. Mas por que a gente acredita que isso acontece? Porque ela tem DNA só da mãe. Tá? Então, uma maneira de você saber se o filho é de uma mãe é só você pegar o DNA da mãe. Se você pegar o DNA da mãe, o filho vai ter igualzinho. Tá? Isso até não tem muita dúvida, né? Geralmente isso acontece ao contrário, porque o pessoal sabe quem é o filho da mãe, você não sabe do pai, né? Mas é uma característica das organelas. Então ela tem DNA próprio e esse DNA só é da mãe, exclusivamente da mãe, chamado DNA mitocondrial. Tá? Grande função da mitocôndria é produzir essa energia aqui, ó, 38 moléculas de ATP. Tá? Por isso ela é chamada de usina de força da célula. Como é que ela faz isso? Ela faz um processo complicadíssimo, tá? Que eu acredito que só quem for estudar bioquímica vai ver certinho. Mas ele pega, chamado ciclo de Krebs, tá? Que ele pega, por exemplo, ou glicídio, que é o açúcar, ou lipídios, que é gordura, né? Que é a nossa reserva de gordura, a gente já viu na aula passada, tá? E transforma isso em energia, tá? Em alguns casos, quando falta energia, você não tem nem lipídios nem glicídios, que são os mais utilizados, ele pode usar as proteínas para a produção de ATP também. É o caso das pessoas que são desidratadas, como na Etiópia, algumas crianças do Nordeste, ele acaba tirando da proteína para a produção de ATP. Porque nós precisamos desse ATP, precisamos de energia 24 horas por dia.
esse ciclo, tá, chamado de ciclo de Krebs, tá, que ocorre dentro da célula, ocorre dentro das mitocôndrias. Tá? Aqui, uma diferença da respiração e da fermentação. Na respiração, a gente aerobiose, né? Ou seja, com a respiração com oxigênio, tá? E aqui você não tem o oxigênio, tá? Que é a fermentação. Você produz geralmente etanol, por isso que produz fermentação, faz pinga, faz o próprio álcool do carro. Mas ó, produz energia? Produz só 2 ATP. Então quem faz isso geralmente? Quem faz isso são seres microscópicos, que precisam de pouca energia. Os seres macroscópicos são grandes, vão precisar de oxigênio, tá? Por isso que faz respiração aeróbica, porque produz uma quantidade de energia muito maior, tá? Então por isso que é muito mais vantagem você respirar oxigênio do que você não respirar, tá? A anaeróbio, na fermentação, ocorre também a energia, mas a quantidade é muito pequena, tá? Outra organela que a gente vai falar é o complexo de Golgi, tá? O complexo de Golgi é como se fosse vários sacos achatados, tá? Em vários, e eles ficam soltos no citoplasma, tá? Assim como as mitocôndrias, tá? A grande função do complexo de Golgi é fabricar, armazenar substâncias, tá? Ele armazena proteínas, tá? Principalmente dos ribossomos. A gente vai falar mais para frente. Então, quando ele é responsável por produzir certas secreções, tá? Então, geralmente células que têm muito secreção tem muito complexo de Golgi, como por exemplo hipófise, insulina, glucagon, tá? Hormônio de crescimento, tireoide. Tem nessas tipo de células tem muito complexo de Golgi, tá? E eles são responsáveis por fazer essas vesículas. Essas vesículas vão se incorporar a uma outra que a gente vai ver, que são os lisossomos, que geralmente vai fazer a digestão intracelular dentro da célula, tá? Depois a gente vai ver outro organela, é o retículo endoplasmático. O retículo endoplasmático a gente tem 2 tipos, o rugoso e o liso, tá? Ele é composto por sacos também, sacos achatados, tá? Só que esse já fica geralmente preso à carioteca, tá? Ele está sempre ligado à carioteca, tá? A gente vai entender exatamente por quê, tá? Bom, o primeiro que a gente vai ver é o rugoso, é esse daqui, ó. Tá? Por que é o rugoso? Porque ele tem ribossomos junto com ele, e esses ribossomos, tá, vão ser responsáveis por fazer a síntese de proteína, ajudar na síntese de proteína, tá? E o liso, a grande função dele é produzir os lipídios, as gorduras, tá? Eles é que vão dar destino às gorduras, tá? A gente vai ver cada um qualquer que serve isso, tá? Os retículos também são como se fossem sacos dobrados, tá? E eles são responsáveis por fabricar também essas vesículas aqui. Então geralmente passa pelo retículo endoplasmático, depois passa para o complexo de Golgi, tá? Que vai fabricar as proteínas para fazer a digestão intracelular, tá? O rugoso ele é porque ele tem diversos ribossomos junto com ele, tá? Ele geralmente está ligado à carioteca, fica bem íntimo com a carioteca. Então aqui você tem a membrana celular, tá? E aqui você tem o retículo endoplasmático rugoso. E junto com ele você tem os ribossomos, que vai fazer a síntese de proteína. O que é essa síntese de proteína? Essa síntese de proteína, ele vai servir, depois a gente vai ver com mais detalhe a síntese de proteína, mas ele vai servir para fabricar as proteínas. Ele pega o aminoácido e fabrica as proteínas, tá? Quando a gente for ver síntese de proteína com mais detalhe, a gente vai ver exatamente isso.
E essas proteínas, esses polipeptídicos, que são os aminoácidos, tem que passar pelos ribossomos. Então ele passa pelo retículo endoplasmático, passa aqui pelos ribossomos e sai como proteína. A gente vai ver quando a gente for ver síntese de proteína, uma das funções da síntese de proteína, ela tem que ser codificada lá no núcleo. Por isso que o retículo endoplasmático é ligado na carioteca. Tá? Então ele passa por ali pela retículo endoplasmático rugoso, fabrica a proteína, e aí cada proteína cada um vai servir. Ou ele vai ser enzima, ou ele vai ser glicoproteína, ou ele vai ser fazer colágeno, cada um vai fazer uma função diferente. Tá? Retículo endoplasmático liso. Tá? O liso, geralmente ele está logo depois do rugoso. Tá? Ele também ajuda na fabricar as proteínas, porque geralmente a proteína sai daqui, passa por esse daqui e vai no complexo de Golgi, que fabrica citosproteínas para fazer digestão intracelular. Tá? Porque lembra que essa digestão química é fabricada por proteínas específicas. Isso explica, por exemplo, por que algumas pessoas têm alergia à lactose, por exemplo. Porque não tem a enzima, entendeu? Que é uma proteína que vai quebrar a glicose. A lactose. Tá? Ele também ajuda a produzir fotopeptídicos, tá? Gorduras e esteroides. Tá? São produzidos também no retículo endoplasmático liso, tá? Que é essa parte aqui. Tá? Ele também sofre modificações, visando também, facilitando a excreção. Tá? Ele fabrica algumas vesículas secretoras que ajudam na liberação da secreção. Tá? Galera, por enquanto é só, tá? Até a próxima aula.